podcast, de modo geral. Olá, tudo bem? Aqui está começando mais um podcast de modo geral, com Andréa Del Fuego, Mauro Damer, João Paulo Cuenca, eu e o nosso convidado de hoje, mais do que especial, Marcelo Ariel, grande poeta, grande filósofo, um cara que tem umas sacadas sempre renovadas e leituras sempre renovadas aí sobre o que está acontecendo. Seja bem-vindo, Marcelo. Ótimo, meu caro. Então, seguindo a tradição aí, João Paulo Cuenca, o que tem te inquietado nos últimos dias? Eu fiquei muito impressionado com o que aconteceu na sexta-feira. Bem, sexta-feira parece que faz 2 semanas, né? A gente está no domingo. Que foi a indulgência plenária que o Papa concedeu a 1 bilhão e 300 milhões de católicos por uma praça do Vaticano absolutamente vazia, né? Sim. Muito simbólica essa imagem, né? Também é a primeira vez que eles tiram aquela... Ele tinha um crucifixo atrás dele que eles tiraram de uma igreja chamada San Marcello al Corso, que em 1522 ele desfilou por Roma e reza a lenda que ele acalmou a peste. Então ele rezou, ele fez um Urbi et Orbi diante desse crucifixo. Foi muito impressionante, né? Eu fiquei vendo ao vivo no YouTube do Vaticano, e eu também, enfim, passei hoje o dia inteiro lendo as Confissões de Santo Agostinho. Eu estou numa fase cristã. Você já se vestiu de padre no carnaval. Pois é, isso está ficando perigoso, André. E, na verdade, eu estava lendo o Santo Agostinho porque eu queria reencontrar aquelas reflexões dele sobre o tempo, que são geniais, como ele fala do tempo. Porque está acontecendo uma coisa muito estranha, que o tempo está já há 2 semanas de confinamento, né? Do sortudo confinamento. E eu estou dormindo muito, como eu nunca dormi na vida. Tipo, essa noite eu dormi 12, 13 horas e os dias estão passando mais rápido. Eu não sei como é que vocês estão sentindo o tempo passar, mas eu achei que o tempo fosse demorar mais para passar, mas os dias estão voando. Eu não sei como é que está aí. Então, isso é o que está te inquietando mais, o tempo voando? Nos últimos dias eu fui percebendo que cada dia era mais rápido do que o anterior, entendeu? Vi o final do dia, caramba, já acabou, já é de noite. Sim. André Del Fuego. Então, fiquei... São muitas coisas para falar a respeito, né? Por exemplo, uma coisa que me inquieta, por exemplo, são as etiquetas que acontecem entre coronavírus e condomínio. Cada condomínio segue alguma etiqueta. Então, assim, como que acontece em cada mini cidade que é um condomínio, um edifício. Depois, também fico muito impressionada com a violência doméstica que aumenta com a quarentena, 50% mais incidência no Rio de Janeiro, mas assim, isso é o que se diz, imagina quanta coisa não está acontecendo aí nessas casas em relação a essa convivência full-time, forçada, enfim. Mas aí hoje eu vi uma notícia que eu fiquei um pouco mais encafifada com ela, que o Marcos Pontes, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, ele divulgou um acordo que ele fez com as operadoras de telefonia e vão, então, monitorar nossos celulares para ter ideia de aglomeração e de movimento de aglomeração. Aquilo que tu falou, claro, então, lá atrás, de modo geral, da China, é onde que eu queria chegar. E aí, em nome do vírus, é claro. E aí, isso tem a ver também com o apoio de um protocolo assinado entre o Hospital das Forças Armadas, Ministério da Defesa e esse mesmo Ministério da Ciência, um projeto Laura. E o projeto Laura é a união de inteligência artificial para ajudar na saúde. Então, robôs vão cruzar informações dos pacientes para construir diagnóstico. E tem uma pretensão, uma coisa meio... Isso está lá no site oficial do governo, é só entrar ali no site do Ministério da Ciência, dá para ver o release do Projeto Laura. Antecipar em 10 horas um caso de infecção.
Então, isso com inteligência artificial. E isso está lá como projeto e tal, quer dizer assim, e o coronavírus está dentro dessa história como assim, já pode ser usado com o coronavírus, mas é uma coisa já pensada anterior, você vê que não é que surgiu agora na febre, né? E aí quando o Marcos Pontes coloca essa história que já tem esse acordo com telefonias, com operadoras de telefone, e para monitorar essa aglomeração, eu fico pensando nos efeitos colaterais que teremos, não sei se é daqui a um ano que vai passar tudo isso, se 2, se 4, mas é um efeito colateral. E aí, só toda para essa não ficar máquina muito, montada. toda essa máquina montada. E aí, por exemplo, Recife, que não é necessariamente um reduto bolsonarista sólido, a prefeitura já está fazendo isso com geolocalização. Então, eles vão vendo onde é que tem essa aglomeração e toda inteligência artificial precisa de uma interpretação. Sempre precisará de um intérprete, ainda bem. Então, por exemplo, eles conseguem viram, por exemplo, que num bairro que tinha uma aglomeração que não se dispersava, foram ver, claro, era um bairro onde havia um hospital. Então, era evidente que ali teria uma movimentação a mais e tal. Mas, quer dizer, não tem lado isso, sabe? É um troço que vai servir. Não sei como está acontecendo na Europa, essa coisa com a geolocalização, mas na China isso aconteceu, enfim, tinha drones, né? Havia drones que perseguiam as velhinhas nas ruas para avisar. Mas drone é o de menos, né? O negócio é esse acesso que, segundo a TIM, que está fazendo a mesma coisa no Rio de Janeiro, diz que não há acesso aos nossos dados pessoais. Vocês acreditam nisso? Muito bom. Mauro. Puta, eu acho que fudeu geral, velho. Eu acho que o Brasil. Sabe que hoje eu fiquei o dia inteiro num bate-papo, cara, Eu tenho uma conta no Twitter que é só para monitorar discursos de direita, assim, possíveis e tal, sem me comprometer, né? E daí eu hoje tirei o dia para conversar com um cara, porque eu tinha reclamado do general Heleno num tweet e o cara veio me encher o saco, tá? Aí eu cheguei à seguinte conclusão: a gente está entrando num impasse linguístico no Brasil, onde o signo, assim, onde a significação das palavras estão entrando em colapso. Se perdeu. E a gente está... O adversário não é um adversário... o adversário está manipulando um ciclo linguístico mesmo. Quer dizer, ele é disruptivo no discurso, né? Tu dizer para alguém que o azul é azul e, bom, azul não é azul. E a gente sabe que o azul pode não ser azul, mas uma coisa é tu discutir com um cara que, se tu disser, bom, esse não é azul, ele te diz assim, bom, isso daí é verde. E daí, quando tu fala que é verde, não... Então, começa a escorregar o sentido, começa a escorregar a linguagem para um campo que é o colapso linguístico mesmo. Assim. Tem um pouco a ver, eu acho, e com isso que a Andrea está falando, com esse novo momento que a gente está vivendo de geolocalização, de robôs, de cruzamento de dados. Quer dizer, onde que a gente vai... O Brasil está completamente, eu acho, esculhambado e aberto para qualquer projeto de dominação, projeto de infiltração. Eu tô chegando, o Bolsonaro, a função dele é essa desconstrução. Então isso me afligiu essa semana, porque a semana inteira, esses últimos dias pensando nisso, que a gente está dentro de casa batendo panela e pode ser legal, talvez, pode ser uma revolução das panelas, a revolução dos cravos, né? Tipo, né? Que a gente derruba esse cara. Mas eu acho que é mais grave que isso, entendeu? Eu acho que a gente está... o Brasil pode estar sendo um laboratório de políticas, de corporativas, e que estão a serviço de corporações ou de geopolítica mesmo. Tá? E na área médica mesmo, vão experimentar todos os sorte de remédios e vacinas aqui na maior alegria. E não tem instituição nenhuma, cara, para poder fazer frente a isso. A gente não tem estrutura institucional para poder pensar isso e daí, enfim, tentar dialogar com a sociedade. Sim, né? Sim, ótimo. É isso que eu acho que Isso. Não, legal. Marcelo? Olha, eu vou fazer uma ressonância com tudo que foi dito e dizer para vocês que eu tenho um pouco de experiência nisso. Eu vim em Cubatão e lá, durante a ditadura, lá durou mais 10 anos, né? Era a área de segurança nacional, ficou mais 10 anos durante o regime militar e havia a questão da poluição, né? Isso que a André falou.
na época, eu senti que a população foi transformada em cobaia, né, em relação à saúde pública, né, que no Brasil parece um mito. O grande mito do Brasil é o mito da saúde pública, eu acho, o mito do urbanismo, né? São mitos no Brasil isso aí, não acontece de fato. E também, em relação ao que o Cuenca falou, das alterações, do tempo psicológico, o que eu estou percebendo é que as contradições que formam o nosso país estão se agudizando de um modo assim intenso, né? E isso talvez leve a uma desintegração. E, por outro lado, uma coisa que me chamou a atenção foi que ou nós partimos agora para um controle social e uma autonomia, como já está acontecendo nas favelas, né? O Brasil é cada vez mais subterrâneo, né? O movimento de G10 Favelas tem se organizado, é aquela história, o povo está por si mesmo, né? O resto é um bateau ivre, vamos dizer assim, né? É um quê? Desculpa. Vamos dizer assim, lembrando o Allan Poe, né? Sim. Existe um movimento de flutuação em que as pessoas são tipo apocalípticos e desintegrados, né? Desintegradores, vamos dizer assim, né? Eu vejo que uns exageram muito, outros minimizam muito, e ninguém chega no núcleo de uma realidade. Se é que existe um núcleo no Brasil, se existir, é um núcleo subterrâneo, onde um povo vai se transformar vão ter um movimento assim, uma espécie de canudos, vai explodir, né? Eu acredito. Esse canudos que é no inconsciente das favelas, né? Ele deve explodir. Em breve teremos essa questão dos saques, né? Movimentos de explosão, de reorganização, como é que eu diria? A tensão nunca esteve tão grande assim. As pessoas, pela primeira vez, a tensão foi internalizada dentro delas, porque a questão de classe no Brasil ela é tratada como se fosse uma coisa, vamos dizer assim, uma metáfora, né? Agora nós vemos uma coisa que começou como metáfora e ela se tornou uma metáfora de outra metáfora, compreende? Então, o vírus é uma metáfora que tem um propósito, né? Ele desloca uma questão, uma contradição profunda social, agudiza uma tensão num nível assim insuportável, inclusive interiorizando isso nas pessoas, vão ter picos de melancolia, de depressão. Eu não sei se as pessoas estão preparadas, né? Como dizia o Franz Kafka, né? Nem toda é evolução, nem todo isolamento é evolução. Eu não sei se esse isolamento forçado vai gerar evolução na questão da consciência das pessoas, né? A nossa consciência é de tempos desencontrados, e o Brasil também. Então, tentando ser mais objetivo na minha fala, eu diria que estamos perto de uma explosão que ela é irreversível, e o processo de desconstrução do Brasil, que eu chamo até de desintegração, ele vai encontrar nas favelas, né, que eu repito, né, inconscientemente, todas as favelas brasileiras são um pouco canudos, elas vão chegar nesse devir de canudos agora, né, em parte porque alguns artistas já perceberam isso. O Kleber Mendonça Filho, né, percebeu no Bacurau. Eu acho que não há outra saída para o Brasil a não ser essa saída assim, no sentido de desígnio. Eu acho que esse vírus tem um propósito social, compreende? E esse propósito vai ficar cada vez mais claro para nós, que é agudizar e acelerar a nossa percepção das contradições violentas de classe, que há diversos extermínios em jogo no Brasil, em curso, e agora eles ficaram assim, à vista de todos, compreende? Sim. Uma coisa que me incomodou bastante essa semana, Marcelo, e todos vocês, foi justamente o papel da indústria, né, e da disputa de diversão, assim, porque a indústria farmacêutica, ela tem desde do debate em torno da cloroquina lá na França, não é? O Trump falando essas coisas e aí replicados aqui pelo Bolsonaro, esses movimentos, né, da indústria farmacêutica, uns falam em prazos específicos mais longos, outros são mais otimistas. Então, essa disputa, né, por um remédio que seja possível aplicar numa situação tão crítica como essa, ainda não ocupou o imaginário, digamos assim, o debate geral, mas aqui no Brasil ela já está inserida, né, pelas maluquices e as promessas que o nosso presidente usa no seu discurso criminoso tranquilizador, quando diz que é uma gripezinha, que, enfim, já há remédios que são possíveis de serem aplicados. Só que, bem na esteira de tudo que vocês disseram, mas especificamente do que o Mauro disse, é evidente que o Brasil
sempre foi um filé mignon para especulação, não é? Financeira, empresarial do mundo inteiro. E eu acho que nunca teve tão claro para nós o quanto o Brasil ele não é um país livre. O quanto o Brasil, a sua elite, os seus dirigentes não conseguem se libertar de alguma forma dos interesses de empresas, de empreendedores, apostadores, investidores externos. E o que nós temos hoje no Brasil, e isso eu sinceramente acho que não é mal, concordando um pouco com o que o Mauro disse no último podcast, está explicitado no Brasil de uma forma muito poderosa dessa vez, né? Então, eu queria propor para vocês algo que todos tocaram um pouco, linguagem, né? Nós teremos uma nova linguagem a partir dessa crise toda. E vamos então para o segundo bloco do podcast de modo geral. Podcast de modo geral. Ok. Bom, estamos de volta aqui com o podcast de modo geral. E agora é o momento que o debate fica mais solto aí. Fiquem à vontade. Podemos começar aí por você, João Paulo Cuenca. E aí vamos na sequência. Não, a fala do Marcelo é perfeita. Eu acho que essa crise toda é um acelerador histórico mesmo. Não só desnuda a necropolítica brasileira e esse projeto fascista e genocida, mas funciona também como acelerador. Eu acho que esse governo cai mais rápido, eu acho que talvez lideranças novas surjam dessa articulação. O G10 das favelas é uma coisa impressionante, é espetacular que autonomamente essas comunidades se organizem, independentemente do governo federal, até das próprias prefeituras. Agora, retomando uma coisa que a Andrea falou, mês passado rolou uma grande polêmica, porque o Giorgio Agamben, ele escreveu 2 artigos na imprensa italiana que foram repercutidos pelo mundo. Ele falava que ele fazia pouco da pandemia e ele dizia que, na verdade, ela seria usada para normatizar um estado de exceção e de controle dos governos sobre a vida dos cidadãos, criando um estado de controle mesmo, de informação, de controle da informação da vida das pessoas. E, enquanto isso, é muito complexo isso que está acontecendo. Então, ele fazia pouco da crise para falar uma coisa importante que eu acho que o Agamben, como bom filósofo, ele está olhando para o depois de amanhã, né? Certamente esse tipo de crise humanitária de saúde pode ser usada pelos governos para as piores coisas. E aconteceu uma coisa engraçada, porque o Jean-Luc Nancy, que é um filósofo francês, sim. Eles são amigos há anos, e o Nancy precisava fazer um transplante de coração. E o Agamben falou para ele não fazer. E o Nancy fala, se eu tivesse ouvido o Agamben, eu estava morto. Então, a gente também isso é ambíguo, né? Até que ponto essas tecnologias podem ser usadas a nosso favor e depois ser usadas contra nós, né? Porque talvez depois do terrorismo essa seja a ameaça global que vai ser usada para controle dos estados contra os cidadãos, né? Enfim. Sim. Andrea. Uma vez conversando com um amigo de tecnologia, falando sobre isso, sobre o fato de a gente estar preso numa linguagem de rede social, né, sob a gerência daquela linguagem, dos modos de curtir alguma coisa, no tempo em que passa, essa própria linha de tempo das informações e tudo mais, né, eu pensei nessa história mesmo da linguagem que vocês colocaram, né, que é uma questão de linguagem, mas como que você quebra isso, né? Ele falou, a gente vai ter que aprender Java, escrever Java. E a ideia essa é a nova alfabetização. E aí isso tem a ver com uma ideia assim, de que a gente, assim, numa rede social, a gente sequer é um CPF, sabe? Ou uma pessoa física. A gente é um perfil. Sim. É uma coleção de perfis. E esse perfil tem dono. Você, Paulo Scott, é um perfil que faz parte do patrimônio do Facebook, do YouTube, enfim, nós todos. Eles deviam ser portáteis, inclusive. Tinha que ter uma área pública que não fosse de uma empresa, né? E essa área, esse perfil tinha que ser portátil, assim, esse mesmo perfil que
que você circula num lugar, porque você tem um perfil no Instagram, o outro ali, assim, tem que ser, assim, ele teria que mover, manja, assim, não ser enraizado naquele lugar, não ser propriedade daquele espaço. E escrever e reescrever isso também, isso mudaria a linguagem, mas eu teria que saber programação. Eu acho que, enfim, você acha que a nossa geração vai chegar nisso? Não vai. Talvez meu filho com 8 anos tenha essa consciência que ele já tem vontade de fazer os games que ele joga. Aí sim, aí já é uma programação mesmo. Então, assim, de criar o circuito por onde ele vai andar no jogo, por exemplo. E isso é uma coisa que a gente, não sei se a gente vai alcançar, de criar o próprio circuito. Isso tem a ver com linguagem. É a própria linguagem. Sim. Mauro? E se a gente ainda acompanhar um pouco a história assim, da própria invenção da web, cara, a gente está vivendo talvez um momento mais obscuro assim, da invenção da linguagem de máquina, entendeu? Assim, por exemplo, a morte do Aaron Swartz, a prisão do Snowden, a prisão do Assange, quer dizer, o Pirate Bay, a perseguição ao Pirate Bay, todo aquele germe criativo que existia na internet, que possibilitou a reinvenção da linguagem mesmo, de duas mãos, de plataformas, o surgimento dessas redes sociais, toda essa mini tradição que durou 20, 30 anos, ela foi ocupada pelas corporações, né? O Facebook, que foi uma ideia do Zuckerberg, lá, enfim, ele hoje não guarda mais nada da ideia original de conectar pessoas e criar perfis. Ele hoje se transformou num grande banco de dados que a gente conhece aí, que virou filme já, enfim, e usado para interferir em políticas de Estado, em políticas de cidadãos. Então, a gente está completamente vendido nessa história. O que eu acho que a gente talvez esteja meio... podem acontecer colapsos aí, entendeu? Eu acho assim, que o Brasil mesmo, ex-presidente, e aí o Bolsonaro, ele tem a ideia do colapso como uma estratégia política também, sabe? Para se manter, né? Para se manter. Você fica fomentando o caos. E uma coisa também que o Cuenca estava falando ali, que eu acho assim, o Brasil a gente teve um sonho, eu acho, o Brasil teve um sonho, a construção de uma nação que durou 50 anos, que foi meio tutelada esse tempo todo pelo próprio capitalismo, pela própria expansão do capitalismo no pós-guerra. Tá? Então, o Brasil se tornou a oitava economia do mundo, com políticas de esquerda e de direita, quer dizer... Tinha uma blindagem. Mas é como se lhe fosse concedido isso a partir do pacto enfim, do mundo do pós-guerra, né, da ONU e tal. Só que como não foi uma luta brasileira isso, quer dizer, o Brasil não é como se a população brasileira, a nação brasileira não tivesse lutado para conquistar isso. Aquela imagem, o soft power brasileiro, a cultura brasileira, a gente hoje está enfrentando capangas de um suposto capitalismo, porque esses caras não estão nem servindo ao capitalismo, eles estão servindo a grupos assim, de exploração. Então, eu não sei, é um impasse curioso que a gente vai viver, porque vai exigir uma força civilizatória colossal para poder enfrentar esse poder. Que você acha que nós temos essa força civilizatória, por exemplo, na América Latina? Eu acho que ela pode surgir, tá? Eu acho que essas forças, esse ímpeto, ela pode surgir. Eu não sei, por exemplo, o Chile está vivendo um momento interessante, a Argentina também. Quer dizer, tem uma coisa que não é tão jogo de cartas marcadas. Tem algo aí que precisa ser jogado. Eu acho que em algum momento, só que eu não acho que necessariamente vai ser civilizatório. Pode ser uma ruptura para a barbárie também, né? Você acha que tem essa ruptura aí, Marcelo? Olha, como que você lê isso, já que você também circula bastante por essa máquina que é São Paulo aí, né? E de relações. Eu penso que as gerações que vão vir depois dessa crise vão ter que inventar uma ciência chamada ruinologia, o estudo das ruínas, né? Como construir um mundo a partir de ruínas. Né? E eu vejo que a sociedade de controle está se organizando, e o Agamben tem sentido o que o Agamben escreveu, né? Porque nunca houve tanta convergência entre sociedades de controle, que agora tem a tecnologia para poder controlar, antes não tinham. E a questão na China, por exemplo, ele foi usado largamente na China e na Coreia, o rastreamento de indivíduos com consenso.
É como se o sujeito falasse assim, por favor, me filme, por favor. Como é que é? É um consenso que é fabricado também por essa crise, né? Além disso, eu imagino também que nós temos as facções aqui no Brasil que não tem uma organização profunda, mas isso vem de fora, né? Como existe a tutela do Brasil, desde a sua fundação. Facções que você fala, que seriam o quê, as facções? As facções estão no poder no Brasil há muito tempo já. Agora estão muito organizadas, né? Estão organizadas as facções evangélicas, por exemplo, né? Eu chamo de facções, eu não vejo outra coisa, né? O evangelismo, para mim, é uma grande facção política, tecnopolítica. Sim, parte das pessoas. Existe uma coisa, assim, é como se fosse um embate que não é dicotômico, é muito profundo e complexo entre sociedade de controle e controle social. O controle social no Brasil ainda é muito vago. Todos os conselhos que nós temos, lá existe a palavra deliberativo, mas ela não foi traduzida até agora como ação. É como se fosse um pensamento de organização, de estrutura societária, né? Como falou o Mauro, né? Civilizatório, mas ele nunca chegasse a uma ação concreta, objetiva. Fosse sempre uma coisa fantasmagórica ou no plano das ideias que nunca foi colocada de fato, realmente, né? Colocado como um projeto, né, de país. Nunca houveram no Brasil pontos de convergência em torno, né, do que eu chamo de vida subterrânea, ou do lá fora. Tudo é um lá dentro. Até eu vejo o Bolsonaro como alguém que está se isolando também no sentido político. Ele não se isola fisicamente, mas politicamente está se isolando, né? Porque ele é só a ponta do iceberg, compreende? Existem as facções em volta dele com um projeto muito mais assim, perverso, né? Muito mais terrível do que o dele. Ele é só o começo da onda. E eu acredito que nós, né, poderemos começar a pensar o que seria esse controle social. Como é que ele se exerce, né? Como é que nós podemos criar essa linguagem, esse contra-slogan? Porque nós estamos sendo governados por slogans. Estamos pensando por slogans que vêm todos da sociedade de controle. São muito bem construídos, né? Eu não acho que a comunicação do Bolsonaro é ruim, não. Eu acho que ele constrói slogans cada vez mais eficientes, que desagregam. Ela tem seu limite, mas ela tem funcionado. É como se estivesse fatiando a realidade brasileira, compreende? Primeiro, ele criou uma espécie de grande capa dicotômica e a esquerda caiu nisso, né? A esquerda vive respondendo os slogans dele. Em vez de criar um contra-slogan, nós temos que criar um contra-slogan e uma contra-realidade, que seria muito mais próxima desse subterrâneo que está crescendo, né? Mas eu não vejo na esquerda inteligência para formular um caminho desse, sinceramente. E também tem toda uma coisa de vaidade e ambição. Não tem. Eu acho que a nossa esquerda realmente, como alguém falou aí, ela é uma fusão de inconsciência indígena, negro. Como eu diria, né? Quando chegar essa vacina aí, vai ser a vacina da revolta. Nós precisamos organizar a revolta, que ela vai crescer de modo terrível. Agora, não posso diluir num sentimento melancólico de impotência, né? Para o que tem que ser feito. É importante, compreende? Mas onde é que está a ação? Quais são as ações de controle social que nós podemos fazer? Como é que nós podemos nos unir com esse movimento das favelas, das aldeias, né? Ele acabou de... eu acho que eles percebem isso, porque o primeiro movimento que eu percebo da sociedade de controle e desse novo fascismo é atacar as comunidades da diferença, é tentar eliminar a alteridade, porque a alteridade é que vai criar essas diferenças, os quilombolas, né? É dali que vem a surpresa. Ali que estão as comunidades imprevisíveis, que, tudo bem, pode filmar o dia todo esse cara do quilombo e esse indígena, mas ninguém sabe o que ele pensa, entendeu? Ele não fala nem a sua língua, né? Ele tem um outro inconsciente. É assim que eu vejo as coisas. Que a primeira coisa que eu percebo é que a classe média vai desaparecer. Vai se tornar pobre no sentido simbólico e não simbólico ao mesmo tempo. Então, essa dicotomia que eles criaram não é entre esquerda e direita, é entre ricos e pobres. Claro, pró-ricos, né? E o abismo. Não é uma coisa dicotômica, é um projeto muito bem elaborado, né? Sim, deixa eu te falar uma coisa que me ocorreu de tudo isso que vocês falaram, e depois a gente faz mais uma rodada aí. Justamente isso, Marcelo, nós temos hoje, eu acompanho meio de fora, mas a gente vê claramente uma prevalência, né, da presença da
da Rede Globo, né? Na disputa assim direta com o discurso do governo federal e essa coisa da campanha, por exemplo, de você ficar em casa, da quarentena. Essa é uma disputa muito clara, né, que alguns veículos, né, da elite encamparam, mas parece que tem um protagonismo aí da Globo, e nesse sentido eu estava pensando justamente isso, assim, que vocês disseram, do comportamento brasileiro, da nossa incapacidade de querer como nação, como país, um protagonismo, não é? Nós parece que pressentimos que não está no nosso destino você encampar um projeto real de autonomia, de soberania, e parece que toda essa ligação que há hoje entre o Bolsonaro, que é quase um macaquinho replicante, um cara que copia a postura do Trump e idolatra as práticas do Trump, né? Quer dizer, parece que isso ficou escancarado. A inércia das Forças Armadas brasileiras nesse contexto também, eu acho, como eu disse da última vez, bastante preocupante. Mas não tem como não olhar para a nação, assim, de modo geral, né? A gente tem essa digamos assim, não sei se é um defeito, né? Mas a gente tem essa insuficiência, assim, como país, sabe? E eu não sei se essa situação atual política no Brasil, ela não é uma espécie de prêmio, sabe, para nossa postura histórica recente, porque essa incapacidade que você disse que nós temos, né, de nos conectarmos, né, sabe, para mim faz parte de uma inteligência que nós não temos. O que vocês acham disso? Essas crises são importantes, porque são as crises e surtos. Existe uma espécie de ciência também, além da ruinologia que eu falei, precisa também criar a surtologia também. Uma ciência social, né? Uma ciência das crises. Eu acho que as crises vão gerando em nós um tipo de inteligência, né? A gente vai aprender. O Brasil aprende na porrada, eu acho, né? Sabe? A gente se destrói, vamos dizer assim, as tentativas de destruição do Brasil acontecem desde que a gente foi fundado, né, como um país. Eu acho que essa crise vai ensinar alguma coisa para nós inédita, né? Que é a necessidade de ter pontos de convergência, da gente criar uma nova interação, uma reorganização da nossa, vamos dizer assim, nosso isolamento, porque a contradição também de que a aglomeração não gerou um pensamento, uma estratégia, uma inteligência capaz de criar uma estrutura societária ou civilizatória, como falou o Mauro. Então, agora, tudo que foi protelado, né, como estratégia, como ideia, como convergência, tudo isso tem que ser urgente agora. Nós temos que pensar o que não pensamos em 500 anos agora. Vamos pensar, imaginar isso, né? Nós que fazemos uma oposição e que não queremos ser tutelados nem virar zumbis, né? Nem múmias. Está na hora da gente se tornar realmente um povo independente e autônomo. E essa crise vai gerar dois movimentos. Um é essa organização mundial da vigilância, da tecnovigilância, com a desculpa sanitária, da emergência sanitária. A William Burroughs falava, né, que a guerra contra as drogas apenas unificou as polícias do mundo inteiro, mas agora as polícias vão se tornar polícias um pouco sanitárias também. As duas coisas agora vão... a tecnologia que unificou as polícias do mundo inteiro, agora ela vai se fundir, na minha visão, com essa tecnovigilância em escala global, né? Eles falam em criar um sistema de saúde unificado. Isso vai ser uma desculpa interessante para monitorar cada passo que nós demos. Já tem câmera na cidade. Na Paulista tem mais de 500 câmeras. Então, essa é uma proposta da China, né? E tem uma análise muito interessante que eu vi do Pepe Escobar, justificando por que os focos começaram no Irã, na Itália e na China. Achei bem maluca e bem inteligente como é o perfil dele. O que vocês acham disso aí, gente, que o Marcelo falou? André, o que você acha disso? Eu acho muito difícil aprender com isso. A gente vai voltar ao que a gente era, só que com, sei lá, mais uns 200 anos atrás. Acho que o único traço de civilização que vai ficar é a vacina. Espero, né? Porque os antivax também podem ganhar.
Porque consciência, por exemplo, vocês conseguem imaginar os evangélicos mais conservadores aceitarem um candomblé como uma coisa que não seja demoníaca, por exemplo? Consigo enxergar isso, isso com muita dor, com copos pelas ruas, né? A gente está vendo essas imagens desses frigoríficos na porta dos hospitais de Nova York, um atrás do outro. Isso em Nova York, imagine aqui. Eu acho que ou seja, assim, eu não acredito mais no comportamento brasileiro, que ele possa evoluir de fato, e tudo isso com uma saúde psíquica péssima, porque contabilizando... Esse é o fator, né? Esse é o fator, porque eu acho que nós estamos loucos, né? O e a pior gente vai presidente assim, do mundo. enchendo um reservatório psíquico, sabe? Sem poder dar vazão nenhuma para qualquer ação. Então, todos os nossos gestos eles têm que ficar lentos dentro de casa. Você não pode correr, fazer uma corrida na tua sala. E nem fazer grandes coisas, né? Você tem que partir para um certo tai chi, uma certa anulação da ação para sobreviver a isso. Mas saindo disso, com essa, como o Ariel está falando aqui, essa coisa tecnológica dessa observação e de esse policiamento com inteligência artificial, com seus dados, sabendo que você é diabético, ou tem pressão alta, ou tem asma, né? Uma eugenia da imunidade, né? Fudeu. Eu espero que a gente assim consiga ter os nossos, assim, mais ou menos assim, cuidar das feridas, né? Ter suprimentos para cuidar das feridas ao sair disso. Acho que essa é a ambição possível. Imediata, que acho que é esse reservatório... O que você faz com esse reservatório psíquico com tanta coisa retesada, sabe? Nesse tempo todo que a gente vai ficar recluso e tendo que engolir tudo isso, e tendo que engolir essas manifestações políticas completamente contrárias, anticivilizatórias que a gente está vendo agora, né? Como lidar com isso e aprender... Eu acho que tem tudo pede gestos grandiosos, mas a gente não pode fazer nenhum gesto grandioso. O gesto é pequenininho e é lento dentro da cela doméstica. Cuenca, Mauro. Tem pensar que a gente vai ter que ver isso pela janela, né? Que não tem o que fazer. Ver isso pela janela. Não tem, a gente não pode ir para a rua. Não pode se voluntariar, porque a gente não é médico, enfim, a gente só vai atrapalhar, não pode sair na rua para dar comida para as pessoas, não pode fazer nada. Isso, para mim, é a coisa mais enlouquecedora dessa situação. Agora, eu me dou o direito de ser anormalmente otimista depois da curva. Eu meio que falei isso no último podcast, mas eu realmente acho que... volto a isso, porque a fala da Andréa está muito desesperançosa. Olha só, André Del Fuego, eu estou querendo criar um espaço de esperança. Eu acho que, por um lado, sim, tudo isso, e eu entendo esse texto do Agamben, eu entendo a preocupação dele, por mais que ele tenha apanhado muito por causa dessa postura, mas eu me solidarizo com isso. Mas eu acho que tem uma outra consequência aí, que o Zizek, que fala de outro filósofo da moda, está escrevendo muito sobre isso, e seguido por algumas outras pessoas. Vai ser muito difícil daqui para frente que um candidato ganhe uma eleição majoritária com um discurso anticientificista e desmonte do Estado, e desmonte do sistema público de saúde. Até o Boris Johnson, a Terra, está falando do Save the NHS. Não tem mais espaço no espectro político. A capa do Economist dessa semana é justamente o retorno do Estado presente, né? Chega é impossível o Estado mínimo nesse momento. Exatamente. Então, assim, precisou uma pandemia global para criar algum tipo de consciência nos policy makers do mundo, né? Para um bom senso keynesiano que é básico. Parecia que era impossível, mas agora que o rabo deles e a vida deles está ameaçada, eles acordaram. Então, assim, tem uma frase do Eduardo Vieira de Castro que eu gosto muito, quando queimou o Museu Nacional no Rio de Janeiro, ele falou: no Brasil, governar é criar desertos. E realmente o governo Bolsonaro leva isso ao paroxismo. É o governo da história brasileira mais empenhado na destruição do Estado. É por isso que, nesse momento, que dele se exige uma postura majoritária, eu acho que ele cai. E outra pessoa com esse discurso não é eleita mais. É isso que eu acho. Até isso acontecer vai dar muita merda, vai morrer muita gente, infelizmente.
Mas eu não consigo. Eu acho que isso mudou a política. Vai mudar. Inclusive, eu acho que o capitalismo tardio precisava de uma pandemia, de uma crise dessas, para que a gente estava andando para o apocalipse, né? Por exemplo, aí falando de outra coisa, a tragédia, o desastre do aquecimento e da questão climática, por exemplo. Esse cientificismo, repito, cara, não vai mais. Os governos vão ter que aceitar que eles têm que fazer alguma coisa por causa do clima, porque isso está logo depois da esquina também, né? Então, talvez esse seja uma espécie de despertador, de wake-up call para a humanidade. Não sei. Quando eu tô da desesperança. Você acha que vai ter um renascimento? Eu acho. Depois da peste não teve o iluminismo? O Brasil nunca teve. De repente vai ser. Não sei. Mas a gente vai estar vivo para ver isso, porque a política é muito consequência de sentimentos de relações das pessoas, né? Bolsonaro é um efeito. Sem dúvida. Então, a causa continua aqui, né? Eu sei, mas quando as pessoas começarem a perder os parentes e as pessoas que elas conhecem, vai ficar muito claro que o Bolsonaro é um genocida. Mas, João, você tem um Edir Macedo, por enquanto, mais forte do que nunca e nos prognósticos mais forte no curto prazo também. No curto, mas no médio, se o que a gente, enfim, se as projeções se confirmam, é uma tragédia. E esses caras vão ter uma responsabilidade nessa tragédia, entendeu? Eles vão ter que pagar por isso. É um custo político. Que o Ministério Público acorde, né, contra esses caras. Exatamente. Porque eles não são instituições. Na Coreia do Sul, 80% dos casos de coronavírus foram causados por um pastor evangélico que insistiu em fazer cultos, mesmo numa situação de pandemia. Depois ele se ajoelhou na televisão e pediu desculpas. Imagina o que o Feliciano vai ter que fazer, né? Malafaia. Eu acho, sabe, que Malafaia. Todo mundo está falando muito aqui inconsciente. Eu acho que o Brasil tem assim, cada país tem um tipo de ferramenta para lidar com isso, né? Os americanos têm essa coisa evangélica, tá? Mas tem a ciência ali, então eu acho que Freud é um pensador que é importante para o Brasil, assim, não porque ele tenha ele é um pensador importante, mas porque faz efeito no Brasil, simplesmente por isso, porque tem um monte de gente no Brasil que pratica psicanálise ou de alguma forma está ali num campo terapêutico e tal. E eu acredito que ali talvez a remontagem de alguma razão, se é que a gente vai ter essa remontagem, ela vai partir um pouco por entender a mentalidade das pessoas, a psicologia das massas e tal, né? Isso é a única coisa que me deixa um pouco, vamos dizer assim, com um realismo positivo, vamos dizer, tá? Agora, eu acho também que o problema é que tu tem uma força contrária ali, que ela joga abertamente contra esse Brasil contemporâneo, contra Freud, contra a ciência, contra... Que força é essa? Não, os evangélicos, por exemplo, claramente, mas não só evangélicos, tá? Hoje teve esse caso da Gabriela Prioli, por exemplo, que saiu da CNN hoje e tal. E aí eu estava pensando assim, levou 30 anos, cara, para ter um canal novo de televisão no Brasil. O Brasil ele está há 50 anos com os mesmos canais de televisão. Quer dizer, talvez o setor mais conservador da economia brasileira são os meios de comunicação, tal. Sim. É tudo familiar ainda, é tudo corporativo. Boa parte da gente estar nessa situação que a gente está hoje é a culpa de não ter um debate público. Eu acho que o Brasil não é falta de inteligência, não é falta de ciência, não é falta de porra nenhuma, é falta de um debate público. A gente olha assim, a coisa mais moderninha que a gente tem de jornalismo é a Globo News, e é uma emissora que fala com ela mesma, cara. Ela tira do camarote para Renata Lopretti, que corta para então a Globo fala com ela mesma, ela não fala com o Brasil. Aí levou 50 anos para surgir um único canal lá, CNN, uma franquia gringa, tal, barará. Aí bota uma menina lá, uma mulher, né, conversando com lá dois machos lá, burro pra caralho aqueles caras, assim, ela dá chinelada nos caras, todo mundo comemora, resultado, em 2 semanas o marketing daquele veículo foi pro saco, cara.
o marketing positivo que a mulher não aguenta, porque ninguém aguenta, e aí volta o negócio da linguagem ali, ninguém aguenta ficar falando com um retardado mental ali, que ele tem uma interdição mental, uma interdição simbólica na cabeça dele, na argumentação. O Coppola, aquele? O Coppola e esse outro cara ali, que eles ficam ali num impasse linguístico. Ele fica dizendo assim, não, porque tá desmerecendo, quer dizer, interditando a linguagem mesmo, entendeu? Aí, hoje eu acordei, acordei, olhei aquilo, eu tinha elogiado, eu já acho que é um SBT do jornalismo ali, é feio, design feio, tá tudo errado naquele canal ali. Mas daí tinha mas que a Gabriela... bom na CNN. Mas daí tinha essa jornalista que, montando um mínimo de razoabilidade ali no debate, assim, um único programa de jornalismo no Brasil inteiro, na 8ª economia do mundo, que consegue ouvir mais ou menos um contraditório. E pronto, 2 semanas ela tem que sair dali, porque se ficar é pior, né? Então eu acho que o Brasil está numa merda mesmo, está num colapso simbólico, assim, não tem. Eu gostaria de acreditar, no fundo, o que me motiva hoje é acreditar. Mas eu não acho que esse caso da CNN seja. Ele não pode ser tomado como base para nada. Cara, né? Porque mostra que não tem debate público no Brasil. O problema é o seguinte: qual que é o nosso grande problema no Brasil? Assim, o grande problema é a gente não ter debate público. Não é falta de inteligência, não é falta de interlocutores, não é. O problema é que tu tem um debate. Mas é a Globo, então, a responsável por isso. Todas são assim. Eu acho que não. A Globo é beneficiária desse jogo de poder. Ela colocou, ela banca lá, tal, ela perpetua esse jogo de poder. Mas ela não é, não é só a Globo, quer dizer, não tem concorrência. Tu tem o Edir Macedo, no fundo, o grande projeto dele é uma nova Globo. Ele ser uma nova Globo, entendeu? Aí e não tem mais rasteira ainda. Quem trabalha em televisão sabe que tem uma espécie de mentalidade em busca da audiência, em busca de resultados, que ela é totalmente condicionada pelo departamento comercial. E aí são falsas verdades que se acreditam nisso, que montam um castelo, esse castelo inútil, que não serve para nada. Quer dizer, o Brasil não tem debate, o Brasil não tem contraditório. A gente não vê o Stedley, não vê o Lula, não vê médico direito. Desculpa, mas eu discordo disso, porque nós temos a internet hoje, que esse debate ele talvez não tenha encontrado, né? Deixa eu fazer uma parte. A internet não estimula esse debate. Então, a internet é só propaganda e. Então. Não, eu acho que a internet está totalmente direcionada, e o problema é que não é o problema que não tem mais a verdade, é o fato que morreu. O fato não existe mais. Nessas conversas dessa menina, como você falou, da CNN, por exemplo, ela estava falando de fatos científicos, né? E o cara estava levando o fato como opinião. Então, eu não tenho com essa base. Isso vem da internet. Acho que a CNN, esse momento, é uma caixa de comentários de um portal. Assim. É como se ela estivesse discutindo com a caixa de comentário. É isso. Perfeito, é o que eu acho. E isso não é evolução nem aqui, nem na China, entendeu? Marcelo, o que tu acha disso? Eu estava ouvindo vocês e lembrando o que o André falou. Quando eu falei de aprender com a crise e tal, eu falo de um longo prazo, né? E para um longo prazo nisso, né? Porque a gente vai ver, tem essa névoa paralisante que nos prendeu, vamos dizer assim, né? E quando essa névoa baixar, né, a gente vai ver um mar de cadáveres. O Brasil vai virar um pouco um cemitério a céu aberto. Isso aí, independente. Essas lições que eu estou dizendo é mais em relação a um povo em particular, né? Que a gente chama às vezes de esquerda, nem sei se seria isso, né? Porque o povo em geral vai sofrer muito, vai passar por um... Essa é uma, como alguém falou, não sei se foi um economista, foi um asteroide viral que caiu no mundo. Mas eu acho que é um asteroide viral muito... E tem outras coisas, né? Eu acho que o coronavírus é um começo de alguma coisa. Tem outras coisas por trás também disso. Quer dizer, nós vamos falar, tem coleções de tragédias aí vindo, imagino. Eu não sou otimista, né? Nem pessimista. Eu acho que eu estou me tornando... Vou inventar uma palavra aqui. É uma espécie de realista, mas não relativista, né? Porque eu percebo que a gente só vai acordar mesmo com o povo em geral depois de diversas tragédias sem precedentes. Né? Essa é a primeira, eu acho. Em relação ao meio de comunicação,
eles vivem numa capa, eles criam capa de realidade. A realidade brasileira dá um banho neles. A realidade sempre deu banho nesses jogos de linguagem que as comunicações fazem, tentando captar a realidade, mas construindo. Tem muita ficção, acho, na imprensa, que pareça, mas não no sentido que a direita coloca, que a extrema-direita coloca, né? Porque eu não vejo os jornalistas realmente se mergulharem em fundo, né, com exceção de um ou outro, nessa coisa multifacetada que existe no Brasil. Porque é muito complexo o Brasil. Eu preciso realmente fazer uma coisa de pesquisa de campo violenta, né? E sair por aí. Porque são várias realidades que algumas até que nunca apareceram, inclusive, né? É diferente. Eu conversei com um amigo meu ontem, ele falou que a praia do Recife estava cheia, né? Então, existem muitas forças em operação que a gente não consegue conceber, que estão nessa realidade sem núcleo, sem centro que a gente vive no Brasil. Porque, dentro do movimento evangélico tem oposições que dão 1.000-0 na esquerda. Eles fazem oposição a esse tipo de movimento de controle e de, vamos dizer assim, quase um movimento fascista mesmo, é um fascismo evangélico, né? Existe oposição a isso de dentro do evangelismo. Então, eu imagino que a gente vai ter surpresas aí em relação a longo prazo. Porque primeiro vem a névoa, depois vem o sangue, depois vem a percepção da tragédia e aí aparecem aspectos da realidade. Mas é muito lento, né? A Andrea falou dos movimentos lentos que a gente faz, né? A história no Brasil parece que ela é um bicho preguiça. É muito engraçado, eu não vejo nada mudar, né? As coisas mudam de modo tão lento. Eu acho que a gente não vai estar vivo não para ver os frutos dessa crise, viu, André? E meus amigos. Eu concordo, Marcelo. Mas eu imagino que a semente, né? O átomo, a mônada desse processo civilizatório que o Mauro comentou, né? Essa psicanálise, essa autopsicanálise que o Brasil vai ter que fazer para depois gerar uma certa autopoética, de onde vai sair alguma coisa que não tem nada a ver com a Europa, nada a ver com os Estados Unidos, e ninguém vai lembrar de quem é a história de Bolsonaro. Imagino eu, né? É o meu sonho, né? Todas essas questões com o próprio Brasil, vamos dizer assim, essas carências, elas são históricas, né? E aí a gente, em algum momento, recalca isso e vai para o prazer, vai para o hedonismo, vai para a praia, o Brasil supera, ganha uma Copa, sei lá. A gente se reúne em torno de alguma nova identidade, mas que não dura 10 anos e aí ela quebra de novo, né? Agora eu acho que é uma coisa maior. Agora eu acho que a gente está quebrando uma espécie de identidade que veio com a construção da democracia liberal brasileira, vamos dizer assim, né? Então, acho que agora, pela primeira vez, a gente viu surgir um grupo, porque antes era uma elite que não era populista, né? Era uma elite que tentava manter o Brasil no atraso, mas eram lá grandes proprietários e tal. Agora não. Agora tu tem uma espécie de força popular e populista muito forte que joga contra o Brasil, que bate continência para americano, que opera para interesses americanos, que opera para interesses imperialistas. Escancaradamente, então, né? Descaradamente, abertamente, e isso bate no coração de uma classe média que quer ser americana mesmo, cara, que não gosta do Brasil, que não gosta de indígena, não gosta de negro, não gosta de pobre. E tem a cara de pau de, no meio de uma pandemia, com todo mundo dizendo que não pode ir para um lado, eles pegam os seus carros e seus carrões, cara, e vão para a rua. Isso é de uma cara de pau, de uma imoralidade, de uma... isso daí não existe na razão. Uma forma de entender isso que não Freud explicando essa loucura dessa gente. É gente criminosa, sem dúvida. Eu vi um anúncio dessas carreatas que tinha vamos protestar para voltar ao trabalho, e embaixo estava escrito: fechem as janelas dos carros e não saiam. Quer dizer, eles estão indo à rua para quê? Não é para eles voltarem ao trabalho, evidentemente, né? Uma questão de classe, né? Eu acho que isso daí não tem cura, isso daí é um impasse linguístico, entendeu? Como que tu vai convencer um cara que ele não pode fazer isso, entendeu? Que moralmente esse cara está equivocado, vamos dizer, minimamente equivocado. Não tem... Talvez quando a tia dele morrer na fila de espera de um hospital, entendeu? Talvez quando alguém próximo e de repente se ele estiver chamando a ambulância e não tiver ambulância para chegar e tiver um cadáver ali na casa dele há 2, 3 dias... Talvez... A culpa vai ser do governador, a culpa vai ser do Dória. Eu acho que vai pegar. Eu acho que aí pega, sabia?
Eu acho que mas ele não pega vai numa... culpar o que é a identidade dele. O bolsonarista, o Bolsonaro não tem culpa, não. Não, Ele vai botar isso para outro lugar. Aí dá vontade de matar ele também. Eu acho que tem o bolsonarista não. O problema é que eles conseguiram seduzir um setor pequeno da classe média que acabava batendo. Aqui no meu bairro, aqui, Perdiz, aqui, batia a panela contra Dilma, agora bate contra Bolsonaro. Então, tem um setor da sociedade que é mais perdido ainda, que vai para um lado ou vai para o outro. Então, Mauro, que é a maioria dessa loucura, né? Esse setor é interessante. Partindo dessa proposição do Mauro aí, né, dessa classe média alta brasileira recente, podre, né, e cara de pau, concordo totalmente com o Mauro, a gente fecha esse bloco, o segundo bloco do De Modo Geral, e partimos então para o terceiro bloco, que é o bloco onde a gente discute, Marcelo, que personagem dessa miscelânea toda aí renderia um bom protagonista ou antagonista de romance, tá? Vamos para o terceiro e último bloco do podcast. Podcast, de modo geral. Então é isso, voltando aqui com o podcast de modo geral, hoje com o convidado mais do que especial, Marcelo Ariel. Nós abrimos então a rodada para vermos aí que personagens da semana, dos dias recentes, dariam boas, que figuras dariam boas personagens de romance. Quem vai começar? Eu fico com o Papa. O Papa Francisco. Roubou o meu. Mas rende. Que maravilha. João, vamos dividir o Chiquinho. Dividam. Vamos dividir o Papa Chiquinho. Eu vou dizer o que eu assisti a missa ao vivo, né? Assim que começou, eu falei, isso aqui é espetáculo, né? E eu achei ele dando o que ele não tinha, assim, absolutamente esgotado. Então, essa figura do pontífice, ponte entre o rebanho e o pai, sem ter absolutamente o que dar, assim, uma figura que estava cumprindo um protocolo e a confiança que neste protocolo a bênção se dá, que além dele, aí é isso, é a fé mesmo, acreditar no que não se vê mesmo, a coisa acontecer, mas ele mesmo, assim, o que me tocou foi a tristeza daquele homem, profunda, e eu sempre vi ele como um cara muito simpático, argentino e tal, e ele fazia umas piadas argentinas, um cara buena onda total, e numa tristeza, num luto, e o cara dando perdão para bilhões de pessoas e só que na sombra, sabe, assim, com o espírito na sombra. Ainda que eu posso ter, enfim, ter distorcido completamente o que foi, com certeza, né? Não deve ter sido assim, mas eu faria alguma coisa com o Papa Francisco nesse ponto em que faz o maior gesto do Vaticano, dos mais importantes, assim, dos mais contundentes, mas ele mesmo fora dali. Ele é muito hábil e, como bom jesuíta, mestre do teatro, né? A dramaturgia daquilo foi espetacular. E concordo com o André, o andar grave, e a hora que ele beija os pés daquele rapaz ensanguentado é espetacular. Depois ele reza junto com os cardeais e tal, devia ter uma meia dúzia de pessoas naquela catedral gigantesca, né? A praça de São Pedro é um troço ciclópico de gigante, e ele tá sozinho ali, foi uma imagem histórica. Assim, eu acho que vão ter outras imagens dessa pandemia, mas essa é uma das mais fortes, sem nenhuma dúvida. Acreditando ou não no que ele professa. E ele entraria onde nessa narrativa, João? Ele é um protagonista que falha? Não, ele não é protagonista. Renasce? Eu acho que é testemunha, né? Interessante. Que tenta fazer alguma coisa, mas eu acho que ele sabe que ele está numa situação, enfim. Então eu acho que ele é um testemunho da história, que tenta fazer alguma coisa, mas assim, ele está mais consolando
quem perde os parentes, enfim. Mas se ele é uma testemunha, uma consciência testemunha, Del Fuego e João Paulo, quem seria o protagonista? Numa historinha, eu colocaria ele como protagonista. Quando você fala num personagem, eu estou pensando em ficção mesmo. Claro, mas é ficção. Uma ficção. E aí eu acho que daria um conto, sabe? Mas ele como... E protagonista total. Porque, assim, aquela praça sem rebanho nenhum e só ele rebanho de si também, forte, né? Porque é um cara que precisa também do pai. Porra! E assim, aí é o protagonista, andando com aquela roupa branca, assim, andando meio mancando, né? Tem uma hora que ele anda mal, né? Pelo amor de Deus, é incrível. Grande. É incrível. E é um grande ator. É como se ele tivesse... É muito argentino isso, né? Posso falar... Grande. Sensacional. Legal. É como se estivesse fazendo para ele mesmo, né? Mauro Damer. Eu pensaria, sabe, que eu estava pensando esses dias, eu não sei se acontece com vocês, eu pensaria num cara, eu fiquei pensando esses dias num sujeito recluso, né, como a gente está, todo mundo de quarentena. Não sei se acontece com vocês, mas eu fico achando que eu tô com coronavírus o tempo inteiro. Aqui também. Daí eu fico com todo mundo acha isso, Mauro. Então, daí meu personagem seria um sujeito que colapsa nesse, assim, tá o mundo inteiro se fudendo, e ele está isolado, fechado dentro de casa e preocupado se ele está com coronavírus. O mundo inteiro está acabando, o capitalismo está ruindo. E aí o sujeito... E no fundo, tanto faz ele tá ou não, né? Porque ele não vai sair dali de dentro mesmo, tal, né? Então eu criaria um personagem assim, meio isolado, meio perdido dentro da sua própria imaginário, assim, seu próprio imaginário de apartamento, assim. E sem saída mesmo. Legal. Ariel. Olha, eu ficaria entre o Papa e Bob Dylan, né? Que escreveu Amor da Pessoa, essa canção dele, 17 minutos, sobre o assassinato de John Kennedy. Imagina o Bob Dylan lá no seu isolamento. Eu acho que a canção dele é uma boa trilha sonora para a missa do Papa aí. Por que ele fez isso, né? Ele criou uma metáfora muito complexa. Ele fala de John Kennedy agora, dizer que é uma morte suja, muito suja, né? E eu acho a figura do Papa, acho que pela primeira vez a igreja se depara com aquela ideia do Montaigne, né? Da morte, né? A igreja, a morte aparece, né? Esse grande anjo aí que talvez seja o centro de todas as religiões, né? Ficou visível ali a melancolia do Papa, aquela grande aura de impotência que também explica muitas religiões, para mim, a maioria delas, né? E o Papa, assim, é um personagem central, sim, com o Bob Dylan de fundo ali, conversando com o Anjo da Morte, talvez, cantando a morte de John Kennedy. Muito bom, Marcelo. Eu ficaria dividido entre duas possibilidades. Uma delas seria os pastores que se colocam pentecostais, que se colocam contrários aí ao Edir Macedo, e só não tem espaço, né, Mauro? As pessoas não conseguem colocar a sua posição num debate mais público. E também, mas eu discuto no próximo encontro, o nosso vice-presidente também, que eu queria ver com vocês aí. Quanto renderia essa figura aí, tá? Tá aquecendo. Mas é isso, meus caros. Foi muito bom a tua presença aí, Marcelo. Quero te agradecer demais. E também, André, Mauro, João Paulo. Foi um prazer conversar com vocês de novo. Ficamos aqui, então, no nosso terceiro podcast de modo geral. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Até. Um abração. Até. Falou. Podcast de modo geral.